Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos lendo o livro 3, hoje é o 58º encontro e vamos iniciar aí o capítulo 27, o papel do crédito na produção capitalista. As observações gerais que fizemos até agora em relação ao sistema de crédito foram as seguintes, 2 pontos. Primeiro, necessidade do sistema de crédito para efetuar a compensação da taxa de lucro ou o movimento dessa equalização sobre a qual repousa toda a produção capitalista. Segundo, redução dos custos de circulação. Um dos principais custos de circulação é o próprio dinheiro, como valor em si mesmo. Ele é economizado de 3 maneiras por meio do crédito. 2 pontos. Letra A. Ao ser excluído de grande parte das transações. Letra B. Ao acelerar a circulação do meio circulante. E aqui tem uma nota de rodapé 85, que é uma nota grande aqui que o Marx coloca, né? Abre aspas, ele está citando aqui um texto específico, né? E que diz assim, abre aspas, a circulação média das cédulas do Banco da França em 1812 era de 106.538.000 francos. Em 1818, de 101.205.000 francos. Enquanto a circulação monetária, a massa total de todos os recebimentos e pagamentos era, em 1812, de 2.837.712.000 francos. Em 1818, de 9.665.030.000 francos. Em 1818, portanto, a atividade de circulação na França estava para a de 1812 na proporção de 3:1. O grande regulador da velocidade da circulação é o crédito. Isso explica porque uma forte pressão sobre o mercado monetário costuma coincidir com uma circulação plena. Fecha aspas, essa página 165, e aí ele vai citar uma outra página, a 53 do mesmo texto, né? Na sequência, abre aspas. Entre setembro de 1833 e setembro de 1843, surgiram na Grã-Bretanha cerca de 300 bancos que emitiram suas próprias cédulas. A consequência foi uma redução da circulação de cédulas de 2,5 milhões de libras esterlinas. Ao fim de setembro de 1833, ela era de 36.035.244 libras esterlinas. E aí, uma outra citação um pouco mais à frente, né, no mesmo texto, abre aspas. A maravilhosa atividade da circulação escocesa a capacita a concluir com 100 libras esterlinas a mesma quantidade de transações monetárias que na Inglaterra requer 420. Fecha aspas. E a última citação refere-se apenas à técnica da operação. Voltando para o texto aqui. Isso coincide, em parte, com o que se diz no ponto 2. Ponto 2, redução dos custos de circulação. Por um lado, a aceleração a que nos referimos tem um caráter técnico, isto é, mantendo constantes o volume, e a quantidade das transações de mercadorias que medeiam realmente o consumo, com uma massa menor de dinheiro ou de signos monetários, se realiza o mesmo serviço. Isso está relacionado à técnica do sistema bancário. Por outro lado, o crédito aumenta a velocidade da metamorfose das mercadorias e, portanto, acelera a circulação do dinheiro. Letra C. Substituição do dinheiro ouro pelo papel moeda.
Imagina o Marx não falaria do PIX, né, agora. Também acho que implica numa redução dos custos de circulação, né, de certo modo, pegando aqui o raciocínio que ele está fazendo. 2, que ele fez o primeiro, né, que, na verdade, esse 2 aqui tá meio estranho, né, porque não... Aqui, o primeiro é um dos principais custos de circulação é o próprio dinheiro, né, então aqui 2. Aceleração mediante o crédito das diferentes fases da circulação ou da metamorfose das mercadorias e também da metamorfose do capital. Portanto, aceleração do processo de reprodução em geral. Abre parênteses, por outro lado, o crédito, ao permitir uma separação mais prolongada dos atos de compra e venda, serve de base para a especulação. Fecha parênteses. Contração dos fundos de reserva, o que se pode entender de dois modos. Por um lado, 2 pontos. Por um lado, como diminuição do meio circulante, por outro, como limitação da parte do capital que precisa sempre existir em forma dinheiro. Aí tem uma nota de rodapé aqui, 86, que ele está citando a revista The Economist, de 1845. Abre aspas. Antes do estabelecimento dos bancos, o montante de capital utilizado para a função do meio circulante era sempre maior que o exigido pela circulação real das mercadorias. Terceiro, né, aqui as observações gerais sobre o sistema de crédito, né? Criação de sociedades por ações. E com isso, 2 pontos. 1. Enorme expansão da produção e das empresas, numa escala impossível para capitais isolados. Ao mesmo tempo, transformação dessas empresas, que antes eram governamentais, em empresas sociais. Só uma dúvida, acho que a Raquel costuma ler pela Civilização Brasileira, aqui ele chama de empresas sociais mesmo? Na verdade, se constituem por sociedades. Sociedades, tá. Tipo sociedades anônimas, né? Mais ou A menos. frase é assim: as empresas desse gênero, que antes eram governamentais, se constituem por sociedades. Imagino que está falando de sociedades anônimas, né? Segundo, o capital, que, como tal, tem como base um modo social de produção e pressupõe uma concentração social de meios de produção e forças de trabalho, adquire, assim, diretamente a forma de capital social, entre parênteses, capital de indivíduos diretamente associados, em oposição ao capital privado, e suas empresas se apresentam como empresas sociais em oposição a empresas privadas. Na verdade, se apresentam como sociedades anônimas, né? Enfim, acho que é isso que estava se referindo. Só uma pergunta, só um comentário aqui. Aqui está traduzido exatamente igual, assim. Assume, então, diretamente a forma de capital social em oposição ao capital privado, e as empresas passam a ser sociais em contraste com as empresas privadas. Mesma coisa. Acho que tá igual mesmo, é verdade. Eu fui espirrar e apaguei a câmera ao invés do microfone. Bom, continuando. É a suprassunção, entre colchetes, né, o conceito em alemão, Aufhebung, do capital como propriedade privada dentro dos limites do próprio modo de produção capitalista. Eita, peraí que eu apertei errado. Terceiro, né, isso ainda sobre a sociedade por ações. O capitalista realmente ativo se converte em simples gerente, administrador de capital alheio, e os proprietários de capital em meros proprietários, simples capitalistas monetários. Ainda que nos dividendos que recebem estejam incluídos os juros e o ganho empresarial, isto é, o lucro total aparente, pois a remuneração do gerente é ou deve ser mero salário para remunerar certo tipo de trabalho qualificado,
cujo preço é regulado no mercado de trabalho como de outro trabalho qualquer. Fecha parênteses. Esse lucro total é recebido agora apenas na forma de juros, isto é, como simples remuneração à propriedade do capital, e, por sua vez, passa a ser inteiramente separada da função que desempenha no processo real de reprodução, do mesmo modo que essa função, na pessoa do dirigente, se encontra separada da propriedade do capital. O lucro aparece assim, a parênteses, e não apenas uma parte dele, os juros, que extrai sua justificação do lucro do prestatário, fecha parênteses, como simples apropriação de mais trabalho alheio, proveniente da transformação dos meios de produção em capital, isto é, de sua alienação diante do produtor real, de sua oposição como propriedade alheia, a todos os indivíduos que tomam parte ativamente na produção, desde o gerente até o último dos diaristas. Nas sociedades por ações, a função aparece separada da propriedade do capital. E o trabalho também aparece, portanto, completamente separado da propriedade dos meios de produção e do mais trabalho. Esse resultado do máximo desenvolvimento da produção capitalista é uma fase de transição necessária até a reconversão do capital em propriedade dos produtores, mas não mais como propriedade privada de produtores isolados, e sim como propriedade dos produtores associados, como propriedade diretamente social. É, por outro lado, uma fase de transição para a transformação de todas as funções do processo de reprodução, até aqui relacionadas à propriedade do capital, em simples funções de produtores associados, em funções sociais. Antes de seguirmos adiante, resta a seguinte observação, importante do ponto de vista econômico. 2 pontos. Como o lucro assume aqui puramente a forma dos juros, essas empresas ainda são possíveis quando geram simples juros. E esse é um dos fundamentos que detém a queda da taxa geral de lucro. Uma vez que tais empresas, nas quais a proporção entre o capital constante e o capital variável é tão desmedida, não entram necessariamente na compensação da taxa geral de lucro. Aí tem um acréscimo do Engels aqui, né, um longo acréscimo dele, que abre colchetes, né? Uma vez que abre colchetes aqui, é o acréscimo do Engels. Então diz ele, desde que Marx escreveu O que vai acima, desenvolveram-se, como é sabido, novas formas de empresa industrial, que representam a segunda e a terceira potências das sociedades por ações. A rapidez cada vez maior com que hoje se pode incrementar a produção em todos os campos da grande indústria, contrasta com a progressiva lentidão da expansão do mercado para atender a essa produção aumentada. O que aquela produz em meses, este só pode absorver, quando muito, em anos. Acrescente-se a isso a política de proteção aduaneira, que faz com que cada país industrial se feche aos demais, especialmente a Inglaterra, aumentando assim artificialmente a capacidade interna de produção. Disso resulta, 2 pontos. Superprodução geral crônica, preços baixos, queda tendencial dos lucros e até mesmo sua total desaparição. Em outras palavras, a tão falada liberdade de concorrência chegou ao fim da linha e se vê ela mesma obrigada a proclamar sua manifesta e escandalosa falência. E isso justamente por não haver nenhum país onde os grandes industriais de determinado ramo não se associem para formar um cartel com a finalidade de regular a produção. Uma comissão determina a quantidade que cada estabelecimento tem de produzir e, por fim, reparte as encomendas recebidas. Em alguns casos, formaram-se até mesmo cartéis internacionais, como na produção siderúrgica inglesa e na alemã. No entanto, tampouco essa forma de socialização da produção era suficiente. O protagonismo de interesses entre as distintas empresas rompia com demasiada frequência os diques do cartel e restabelecia
à concorrência. Para evitar isso, chegou-se naqueles ramos em que o nível da produção permitia a concentrar toda a produção de um ramo de negócios em uma grande sociedade por ações com direção única. Na América, isso já ocorreu várias vezes. Na Europa, o maior exemplo é até agora o United Alkali Trust, que concentrou toda a produção britânica de álcalis nas mãos de uma única empresa. Os antigos proprietários das diversas minas, mais de 30, receberam em ações o valor estimado de seus investimentos totais, cerca de 5 milhões de libras esterlinas ao todo, que constituem o capital fixo do trust. A direção técnica da exploração permanece nas mesmas mãos, mas o controle dos negócios se concentra agora na diretoria geral. O capital circulante, no montante aproximado de 1 milhão de libras esterlinas, foi oferecido à subscrição pública. O capital total atinge, portanto, 6 milhões de libras esterlinas. Assim, nesse ramo, que constitui a base de toda a indústria química, na Inglaterra, o monopólio substitui a concorrência e prepara, de modo mais encorajador, a futura expropriação pela sociedade em seu conjunto, pela nação. Aí termina aqui o acréscimo do Engels, né? Fecha colchetes e volta para o Marx. Só queria fazer um pequeno comentário. Ele está descrevendo ali o fenômeno da centralização de capitais, né? Parece que é isso que ele está descrevendo, né? Os capitais se centralizam, digamos assim, formando um capital maior ainda, né? É uma tendência do próprio desenvolvimento capitalista. Então, voltando aqui para o texto do Marx. Ô, Léo, só uma dúvida aí. Esse termo que aparece aí, superprodução crônica, Tá mais para trás, você fala? eu acho que sim. É que ele fala aí, numa superprodução crônica. É o Engels, está no negócio do Engels. Aqui. Disso resulta, né? 2 pontos. Superprodução geral crônica. Preços baixos, queda tendencial de lucros e até mesmo sua total desaparição. Em outras palavras, a tão falada liberdade de concorrência chegou ao fim da linha e se vê ela mesma obrigada a proclamar sua manifesta e escandalosa falência. Diz aí, Warner. Não, é que eu acompanhei. Esse termo vai aparecer acho que algumas cartas, em algumas notas aí do Engels, e me parece que é uma ideia de uma crise assim, permanente, sabe? Eu não saberia desenvolver, mas o Engels teorizando ali a partir da década de 70, depois da crise ali de 68, né? Que haveria a possibilidade de uma crise, vamos dizer, de longa duração, né? E aí a minha questão quais seriam as implicações dessa avaliação na perspectiva dos ciclos, né? Econômicos, já que você tem ali na ideia dos ciclos a ideia de prosperidade, desenvolvimento, estagnação, crise, né? E aí uma superprodução crônica, eu não saberia responder, só que me parece que é uma nova perspectiva para pensar a crise, sabe? Principalmente a partir desse fenômeno da centralização do capital. Olha, acho que sim, Warren. Acho que talvez o Engels, o Marx também, acho que, mas o Engels, por estar escrevendo um pouquinho depois, né? Esse adendo, talvez ele já viu mais coisa do que o Marx podia ter visto, né? E aí eu acho que nesse caso aqui, me parece, né? Estava pensando aqui, te ouvindo e pensando, que ele está falando aqui, o Engels, especificamente de como está se incrementando a produção de uma maneira muito rápida, né? Então ele está falando ali de 1870 em diante, e isso aí está parecendo com uma política protecionista, né? Especialmente em relação à Inglaterra. E aí vai dar, digamos, um problema de superprodução geral crônica.
que eu acho que acaba sendo resolvido com uma série de guerras, né? Na verdade, você pega aí de 1870 em diante, o que não falta é guerra entre Prússia, França, reinos dentro da Prússia, enfim, se for colocar também em espectro mais amplo, né, a própria presença inglesa na Índia aumenta muito. Então, eu acho que acaba resolvendo dessa maneira, né? Digamos, numa expansão de incluindo mercados externos, né, para usar um linguajar que eu acho que nessa época se utilizava bastante. É o que me parece, porque eu fiquei pensando assim, te ouvindo falar disso aí, Warner, mas não sei se era nesse aspecto que você estava refletindo aí. Não, sim, isso mesmo. Tô pensando sobre essas questões da crise, né? Todas essas que às vezes aparece aqui a colar, né? Crise monetária, crise de superprodução crônica, e tenho pensado sobre essas questões. Mas é isso, é mais ou menos nessa linha mesmo. Bom, vou seguir. Agora essa empresa aqui, United Alkali Trust, eu depois até quero pesquisar, porque eu não me recordava aqui desse nome dessa empresa aqui, mas outra coisa também que aparece, começa a aparecer mais pro final, né, os anos 90, né, 1890, as empresas do petróleo, né, que na verdade vão virando grandes trusts, né, são um conjunto de conglomerado de empresas, né, e vai dar nas Sete Irmãs, né, que fala lá da entrada do século XX. Imagino que tem a ver também com esse fenômeno aqui que o Engels está descrevendo, e o Marx, né. Caio, você ia falar? Não, acho que até é contemporâneo com o que ele está falando, porque a primeira lei antitrust dos Estados Unidos, lá o Sherman Act, que foi contra as petroleiras, é 1890, né? Então esse processo já vinha acontecendo dos grandes trusts, etc. Isso eu tenho até uma dúvida. Às vezes me parece que trust é uma palavra pejorativa, né? Não sei se, digamos, essa empresa aí se chamava um trust, mas eu tenho a sensação de que é uma coisa meio pejorativa, né? É que acabou isso mudando um pouco a denominação, mas o trust, vamos dizer assim, nesse século XIX, ele era usado com o que a gente chama hoje de holding, né? Então são essas grandes empresas, grandes conglomerados que dominam um grande setor, né? Então, por exemplo, essa United Alkali Trust está falando de indústria química. Então, provavelmente ela tem uma série de fábricas, uma série de empresas, né? E eu acho que, basicamente, também o capitalismo deu um certo rebranding, porque por que a gente chama a legislação anti-monopólio como antitrust? Porque, basicamente, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o trust era essas grandes empresas, né, que eles chamavam de grandes conglomerados. E hoje você chama de holding ou de corporação, né? Embora corporação não seja um nome técnico jurídico. E hoje em dia o trust ele virou mais uma coisa para fortunas pessoais, né? Então esses ricos aí, tipo, deixam o dinheiro para os filhos num trust, justamente para evitar a pagar imposto, etc. Mas daí o trust ele perdeu essa característica de ser o conglomerado empresarial. Isso virou o que a gente chama hoje de holding company, né? Ou Inc, né? Incorporated. Mas é Massa, massa. isso. Não sabia, não. Não sabia. Bom, então, continuando aqui onde nós tínhamos parado, né? Então, voltando para o Marx. Essa é a suprassunção do modo de produção capitalista no interior do modo de produção capitalista. E, portanto,
uma contradição que anula a si mesma e se apresenta prima facie como simples fase de transição para uma nova forma de produção. Desculpa aí, pessoal, parar, porque a gente acaba não seguindo, mas eu queria só chamar a atenção, assim, porque, não sei, talvez possa estar vendo coisa a mais do que tem, mas me parece que aqui tem um trecho interessante para se pensar, né? Porque primeiro que o Marx está mobilizando esse conceito aqui de supra-assunção para falar de um modo de produção se transformando, né? De certo modo, a semente, o germe de uma nova forma de produção estaria assentada nessa modalidade de organização industrial, que centraliza capitais e tudo mais, né? Me parece que ele está apontando para isso, né? Eu acho que isso pode dar algumas confusões, né? Até a gente imaginar que o socialismo vem pela expansão da sociedade por ações, né? Poderia dar, digamos, mas não me parece que é isso exatamente que o Marx está dizendo. Mas me parece, talvez, do ponto de vista técnico, né, essa centralização de capitais é para onde aponta o desenvolvimento das forças produtivas, e isso também traz uma série de contradições, né? Contradições, por exemplo, a superprodução geral, crônica, que a gente estava comentando antes, né? Então, e aí resolve-se de maneira privada, isso só vai criar as condições para uma nova crise, pior ainda, mais lá na frente, né? Cada vez mais acelerado. Eu acho que esse trechinho aqui é interessante, né? Vai lá, Caio. Não é rapidinho, mas isso, se a gente pensa na estrutura dos capítulos que a gente estava lendo, os tópicos, né? O Marx estava falando, de capitais que se autonomizavam, né? Então, o capital do comércio de dinheiro, o capital bancário, o capital da circulação de mercadorias, eles estavam, de uma certa forma, se especializando. Aqui você tem um movimento contrário, né? Você tem o capital creditício englobando todo, né, englobando todo o capital produtivo, né? Então tem uma inversão da dinâmica. Bom, acho que sim, né? E, enfim, vamos lá, né? Seguir aqui. Seu modo de manifestação é também o de uma contradição desse tipo. Em certas esferas, ela estabelece um monopólio e, com isso, provoca a ingerência estatal. Produz uma nova aristocracia financeira, uma nova classe de parasitas, sob a forma de projetistas, fundadores e diretores meramente nominais. Todo um sistema de especulação e de fraude, no que diz respeito à fundação de sociedades por ações e ao lançamento e comércio de ações. É produção privada sem o controle da propriedade privada. Tem aqui no meu arquivo tem esse problema aqui não sei se, acho que continua na sequência, né? Mas que a Raquel levantou a mão, vou pausar aqui. Vai lá, Raquel. Então, só para forçar mais a mão ali nas contradições, que eu acho que tem uma outra contradição que o Marx estava falando um pouco antes, tentando achar agora aqui exatamente aonde. É no parágrafo que está antes do Engels começar a escrever, na verdade. Que ele vai dizer que, né, o fato das sociedades por ações serem também uma dissociação entre o capital em função e a propriedade do capital, né, ou seja, os acionistas aparecem como meros proprietários, como alguém que vai receber, digamos assim, a sua renda na forma de juro, né, não aparece como alguém que está se apropriando de um médio e assim por diante. Então, a sociedade por ações faz com que os seus proprietários, na verdade, sejam remunerados com juros ou com dividendos, ou chame como quiser. Isso já era um elemento lá naquele capítulo lá das contratendências, aqui da taxa de lucro, o Marx cita como última contratendência, né? O fato de ver as sociedades por ações, pelo menos em tese, né, no aspecto formal, remuneram os seus proprietários na forma de juro e não de lucro. Isso, digamos assim, todo esse montante de capital, esse imenso montante de capital centralizado, que eles estavam discutindo, não entra lá para, digamos assim, pensar a queda na taxa de lucro. É uma contratendência a queda na taxa de lucro.
Então, isso é mais um aspecto contraditório, né? Porque se ele fosse contabilizado, se as sociedades de apurações fossem contabilizadas para pensar a queda da taxa de lucro, talvez aprofundaria ainda mais essas contradições que o Marx cita nesse parágrafo. Né? Eu estava tentando pensar aqui, além da questão técnica, né, que é uma coisa que o Marx fala em vários momentos, nos Grundrisse e tudo mais, né? O quanto que a centralização, o quanto que a ampliação do capital fixo, né, dá uma certa linha de algo que pode superar a propriedade privada e tudo mais, mas acho que tem essa contradição aqui da queda da taxa de lucro também, que passa meio batido ali, mas acho que é um ponto que o Marx até fala, né, lá naquele capítulo das contratendências também. Não sei se era esse o trecho que você estava se referindo, mas eu destaquei aqui na tela, Raquel. Ainda que nos dividendos estejam incluídos os juros e o ganho empresarial, isto é, o lucro total, depois a remuneração do gerente é ou deve ser mero salário para remunerar certo tipo de trabalho qualificado. Não sei se era esse parte. Não, eu acho que é um pouquinho, acho que é um pouco mais para baixo. Não, na verdade, antes de começar a fala do Engels, é que eu não leio o que começa assim, antes de prosseguirmos, essa aí. Aí ele fala assim, como o lucro assume aqui puramente a forma de juros, essas empresas ainda são possíveis quando geram simples juros. E esse é um dos fundamentos que detém a queda da taxa geral de lucro. Uma vez que tais empresas, nas quais a proporção entre o capital constante e o capital variável é tão desmedida, não entram necessariamente na compensação da taxa geral de lucro. Esse é um aspecto que, se vocês retomarem lá no capítulo das contratendências, é a última das contratendências que o Marx cita, a sociedade por ações. É sociedade por ações, é verdade. Bem lembrado. Bom, não sei se alguém ia falar alguma coisa, eu não vi. Bom, então, aí aqui ele falou, então, das observações gerais até o momento sobre o sistema de crédito. Ele faz uma, duas, né? A primeira é a compensação da taxa de lucro, né? A segunda é que atua na redução dos custos de circulação. A terceira, a criação de sociedade por ações, que é o que a gente estava lendo até aqui. Agora vamos para um quarto, que é aqui, né? Abstraindo do sistema das ações, que é uma suprassunção da indústria privada capitalista sobre a base do próprio sistema capitalista e que destrói a indústria privada à medida que se expande e se apodera de novos ramos de produção, o crédito oferece ao capitalista individual ou a quem exerce esse papel um poder absoluto dentro de certos limites de dispor de capital, propriedade e trabalho, e, portanto, trabalho alheios, né? Tem uma nota de rodapé 87 aqui, que o Marx diz assim: ver, por exemplo, em The Times, as listas de falências num ano como na crise como no ano de crise como 1857, e comparar com o patrimônio dos falidos com o montante de suas dívidas. Aí, abre aspas, ele vai citar o Thomas Tuck, abre aspas, na verdade, o poder de compra das pessoas que possuem capital e crédito supera em muito tudo o que podem conceber aqueles que não dispõem de nenhum conhecimento prático de mercados especulativos. E mais à frente ainda ele cita o Thomas Tuck, né? Um homem que goza de reputação de possuir capital suficiente para seu negócio ordinário e que em seu ramo usufrui de bom crédito, pode, se tem uma boa visão da conjuntura ascendente do artigo com que trabalha e se é favorecido pelas circunstâncias no início e no curso de sua especulação, efetuar compras no montante assombroso em comparação com seu próprio capital. Fecha aspas. Abre aspas, novamente, aí agora é uma citação da The Economist, de 1847. Os fabricantes, os comerciantes, etc., fazem todos eles negócios muito acima de seu capital. O capital hoje é muito mais a base sobre a qual se erige um bom sistema de crédito do que os limites das transações de um negócio comercial qualquer.
Então, continuando aqui. A faculdade de dispor de capital social, não de trabalho próprio, de capital próprio, lhe permite dispor também de trabalho social. O próprio capital que se possui realmente ou na opinião do público passa a servir de simples base para a superestrutura do crédito. Isso vale em especial para o comércio atacadista, por cujas mãos passa a maior parte do produto social. Desaparecem aqui todas as bases explicativas, mais ou menos justificadas, no interior do modo de produção capitalista. O que o comerciante atacadista especulador arrisca é a propriedade social e não a sua própria. Não menos absurda torna-se a frase segundo a qual o capital tem origem na poupança, pois o que esse especulador exige é justamente que outros poupem para ele. Aí abre colchetes, mais um acréscimo do Engels. Do mesmo modo como, recentemente, a França inteira juntou poupanças de 1,5 bilhão de francos para a fraude do Canal do Panamá. Aí tem uma nota de rodapé, que na verdade é uma nota da edição, né? Que vai explicar o que é esse caso do Panamá que o Engels cita. Foi um caso fraudulento que envolveu pessoas da alta política francesa, funcionários públicos e grande parte da imprensa. Em 1879, o engenheiro e negociante Ferdinand de Lesseps fundou na França uma sociedade por ações que deveria financiar a construção do Canal do Panamá. No fim de 1888, a sociedade quebrou, provocando a ruína de uma grande massa de acionistas e inúmeras falências. Mais tarde, em 1892, soube-se que, para ocultar sua verdadeira situação financeira, a sociedade, abusando dos recursos pagos pelos acionistas, havia subornado com grandes somas os ex-primeiros ministros da França, Freycinet, Rouvier e Floquet, assim como outras pessoas em altos postos. O escândalo do Panamá foi encoberto pela justiça, que se limitou a condenar o chefe da sociedade, Lesseps, além de pessoas de segundo escalão. Bom, isso eu acho que aconteceu também no Lehman Brothers, agora em 2007, 2008, né? A crise também teve um cara que acho que foi preso, ele ficou até... Como é que era? Acho que era Magdoff, se não me engano, era uma coisa assim o nome desse cara. Acho que ele acabou sendo né, o capturado, mas provavelmente outros envolvidos não ficaram de boa, né? Então, voltando aqui para o acréscimo do Engels, toda a fraude do Canal do Panamá está aqui descrita com absoluta precisão, com 20 anos de antecedência. Aí agora volta para o Marx. A outra sentença sobre a abstinência vê-se desmentida por seu luxo, convertido também ele num instrumento de crédito. Ideias que numa fase menos desenvolvida da produção ainda podiam ter algum sentido, agora perdem toda a sua razão de ser. Os triunfos e os fracassos levam aqui simultaneamente à centralização dos capitais e, portanto, à expropriação na escala mais alta. A expropriação se estende, então, desde os produtores diretos até os próprios capitalistas pequenos e médios. Tal expropriação forma o ponto de partida do modo de produção capitalista. Realizá-la é seu objetivo. O que se busca, em última instância, é expropriar todos os indivíduos de seus meios de produção, que, ao desenvolver-se a produção social, deixam de ser meios e produtos da produção privada para se converter em meios de produção nas mãos dos produtores associados. Portanto, em propriedade social destes últimos, uma vez que já são seu produto social. No interior do próprio sistema capitalista, porém, essa expropriação se apresenta como figura antagônica, como apropriação da propriedade social por poucos, e o crédito confere a esses poucos indivíduos cada vez mais o caráter de simples aventureiros. A propriedade existe aqui em forma de ações, cujo movimento e cuja transferência
tornam-se puro, resultado de um jogo em que os tubarões da bolsa devoram os peixes pequenos e os lobos as ovelhas. No sistema de ações, já está presente a oposição à antiga forma, na qual os meios sociais de produção aparecem como propriedade individual. Porém, ao assumir a forma da ação, eles continuam presos às barreiras capitalistas. Portanto, em vez de superar o antagonismo entre o caráter social da riqueza e a riqueza privada, limita-se a desenvolvê-la sob uma nova forma. As fábricas cooperativas dos próprios trabalhadores são, dentro da antiga forma, a primeira ruptura do modelo anterior, apesar de que, em sua organização real, reproduzam e tenham de reproduzir por toda parte, naturalmente, todos os defeitos do sistema existente. Mas dentro dessas fábricas está suprassumido o antagonismo entre o capital e trabalho, ainda que, de início, apenas na forma em que os trabalhadores, como associação, sejam seus próprios capitalistas, isto é, empreguem os meios de produção para valorizar seu próprio trabalho. Essas fábricas demonstram como, ao chegar a certo nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais e de suas correspondentes formas sociais de produção, do seio de um modo de produção surge e se desenvolve naturalmente um novo modo de produção. Sem o sistema fabril derivado do modo de produção capitalista, não se teriam podido desenvolver as fábricas cooperativas, muito menos sem o sistema de crédito oriundo desse mesmo modo de produção. Esse sistema de crédito, que constitui a base fundamental para a transformação gradual das empresas capitalistas privadas em sociedades capitalistas por ações, proporciona também os meios para a expansão gradual das empresas cooperativas em escala mais ou menos nacional. As empresas capitalistas por ações devem ser consideradas, tanto quanto as fábricas cooperativas, formas de transição entre o modo de produção capitalista e o modo de produção associada, com a única diferença de que, num caso, o antagonismo é abolido negativamente, ao passo que no outro é abolido em sentido positivo. Caio. Só, primeiro uma pergunta, se na edição da Sociedade Brasileira, esse modo de produção associada, ele traduziu assim, ou ele fala modo de produção socialista, ou alguma coisa assim? Aqui é sempre associado também, é o mesmo termo. Tá. Mas eu achei interessante esse trecho, e talvez entrando numa seara polêmica, com certeza, mas se você pega quem defende a China como uma economia socialista, né? Eles usam esse argumento aqui que está em Marx, né? Que vai dizer que o modo de produção das empresas capitalistas na China, né? Que tem as empresas que elas são das cidades, né? Então você pega a Huawei, né? Basicamente a grande parte do capital social da empresa está na mão da própria cidade, né? E você tem o sistema financeiro chinês na mão do Estado e, ao mesmo tempo, desenvolvendo as empresas chinesas nacionais, né? E cada vez mais o partido toma controle das empresas, né? Então eu vi que recentemente eles passaram mais uma lei que obriga com que, em alguns casos, que o CEO das empresas privadas não, ele seja do Partido Comunista, e em outros casos em que é necessário uma representação do Partido Comunista dentro das empresas, né? E eu sei que a conversa não termina por aí, mas eu achei muito interessante esse trecho, porque, de uma certa forma, ele corrobora a transformação do sistema de produção social, né? Nesse sentido.
vamos dizer assim, pela própria superação do capitalismo através de suas estruturas. Achei interessante. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, desculpa pelo atraso, eu estava em aula, aí eu cheguei mais no meio aqui. Mas, sobre pegando o gancho que Caio estava falando, quando eu li o texto também, eu fiquei muito em dúvida. Eu achei que até que fosse alguma adaptação de tradução da Boitempo, falando desse modo de produção associado, né? E que o Marx coloca que são essas transições. E ainda não ficou muito claro para mim também o que seria isso exatamente, se estaria pautado ou não na propriedade privada dos meios de produção, né? Seria mais isso mesmo, a minha dúvida que me marcou nesse capítulo. Bom, assim, dialogando um pouco, né? Acho que mais rapidamente ali o Gabriel falou sobre modo de produção associado. Me parece que sim, né? Tem propriedade privada, né? Ele inclusive vai falar mas antes ele fala que o sistema de fábricas cooperativas, né? Os trabalhadores são seus próprios capitalistas, né? É claro, já de uma forma modificada, já não é exatamente a propriedade privada pura e simples anterior, né? Mas aí acho que o Caio trouxe uma questão interessante, né? Porque eu acho que isso envolve todo um debate sobre, bom, o que é um modo de produção não capitalista, né? Ou um modo de produção superior ao modo de produção capitalista. Eu acho que esse é um debate gigantesco, né? Me parece que, no caso da China, né, tem muitas contradições, né, e que muitas das pessoas, muitas vezes, observam ali a prevalência da propriedade privada nos últimos tempos. Cresceu muito a propriedade privada na China, né? Empresas privadas, né, conglomerados, né, privados, mas também conglomerados de trabalhadores, né, como é o caso da Huawei, mas também conglomerados de empresas privadas, né? E, por exemplo, que o Caio coloca, né? Tem algumas certas legislações que são, no mínimo, estranhas, né? Do ponto de vista do modo de produção capitalista, tal como entendemos, né? Seria inimaginável pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo hoje, crescendo o poder dos sindicatos, né? Porque tem um país, uma economia aquecida e tudo mais nos últimos anos, seria inimaginável pensar, conceber que dentro das empresas vai ter unidades do Partido Comunista, né, ou de algum partido político qualquer que seja, né? Quem dirá um partido comunista, né? Então tem várias coisas novas, mas eu acho que o que é interessante, que eu queria dialogar com isso, é porque me parece que o Marx aqui, ele está, embora de uma maneira ainda muito inicial, ele não tinha condições de vislumbrar o que seria o desenvolvimento capitalista que foi no século XX e o que está sendo no século XXI. Mas me parece que ele tem uma clareza, e o que ele está tentando descrever, tatear, é o quê? É que, se vamos falar em esse modo de produção capitalista, é um bicho em movimento, né, uma coisa em movimento, essa coisa em movimento, ela está se transformando. E ela está se transformando para algo de novo tipo. O que ele está vendo, me parece, é que ela aponta, né, as transformações apontam para esse modo de produção associado, né? Agora, isso já se traduz necessariamente em socialismo ou, quiçá, comunismo? Aí me parece que não. Aí, nesse ponto, eu acho que no Marx vai estar lá naquele texto dele lá da crítica do programa de Gotha, que eu acho que ele formula a ideia de que essa transição envolve uma etapa socialista, né, para uma etapa posterior comunista, né, que depois o Lenin e vários outros vão, acho que, formular melhor. Mas eu acho que esse modo de produção associado me parece que é uma variação dentro do próprio modo de produção capitalista, né? É uma variação dentro do modo de produção capitalista que aponta para uma contradição fundamental, né? Como é que os trabalhadores podem ser seus próprios capitalistas, né? Pegando o exemplo aqui das fábricas cooperadas, né?
Como é que, por exemplo, sociedades por ações, elas, na verdade, elas se tornam conglomerados gigantes que estão envolvendo desde o primeiro-ministro até engenheiro de obra, né, e outros funcionários. E isso se torna uma questão nacional e gera um escândalo, uma polêmica, e, enfim, eu acho que ele está apontando para isso, esse modo de produção associado como uma variação, né, desse modo de produção capitalista em desenvolvimento. Acho que a Raquel levantou a mão aí. Não só para conversar com uma pergunta que o Gabriel fez, porque eu acho que é uma pergunta importante, que é pensar a relação da propriedade privada dentro de um modo de produção associado. E o Marx ele se dedica a falar, na verdade, no parágrafo anterior, ali, um pouco depois ali daquela intervenção do Engels, ele fala uma coisa muito importante ali, que talvez seja uma síntese disso, assim, né, para a gente pensar a relação da propriedade privada dentro do modo de produção associada. Ele vai falar o seguinte, no momento que ele começa a falar assim, que os meios de produção, com essa centralização do capital, com tudo isso que o Marx está descrevendo, os meios de produção cessam de ser meios de produção de produtores privados, ou seja, simplesmente a propriedade de meios de produção não é o suficiente para garantir a reprodução mais de capitalistas privados, mas os meios de produção agora se tornam meios de produção nas mãos dos produtores associados. Só são meios de produção, ou seja, só são meios de se apropriar de trabalho social nas mãos de produtores associados. Isso é uma coisa importante, porque eu acho que não dá para dizer que a relação da propriedade privada seguiu sendo a mesma aqui, né? A propriedade privada já não serve mais para reproduzir o capitalista individual. Ela só serve na medida em que for propriedade privada de produtores associados, aí sim esses meios de produção são capazes de extrair trabalho excedente, né, dos trabalhadores. Né? Eu acho que isso aí é um ponto bem importante, não é uma coisa qualquer aqui no meio da discussão do Marx. E só uma outra coisa rapidinho sobre o que o Caio falou, não quero me estender para a gente poder terminar também, mas eu acho esse parágrafo que a gente acabou de ler, que a gente terminou agora, e que acho que estimulou o Caio para pensar a coisa da China ali, né? Quando na última frase ali o Marx coloca tanto as sociedades por ações quanto as cooperativas, digamos assim, como sendo dando contradições, né? As duas formas aqui portam contradições para o capital e parecem apresentar uma organização de novo tipo. Mas elas são bem diferentes entre si, né? Na verdade, elas implicam contradições para o capital, mas são coisas diferentes entre si. Né? E eu não sei se era isso que tu estava pensando, Caio, mas eu tenho a impressão que a China está mais perto da sociedade por ações do que exatamente da cooperação, embora a fábrica celular lá seja um bom exemplo disso, né? Trabalhadores em comando e tal, mas eu tenho a impressão que é muito mais a descrição que o Marx faz de sociedade por ações do que exatamente isso que ele está tentando tirar aqui das cooperativas. Mas é só uma impressão mesmo, assim. Está muito mais para uma abolição negativa do que positiva. O Léo balançou a cabeça, ele discorda. Não sei, na verdade, porque, na verdade, para falar isso, para responder isso, a gente precisaria ter uma compreensão melhor de como que está a estrutura da propriedade na China. E do que eu já andei vendo, ainda por cima, a coisa é bem complexa. Tem muitas formas de propriedade, desde propriedade municipal, envolvendo propriedade comunal, envolvendo propriedade agrícola comunal, mas propriedade urbana comunal, que tem legislações próprias, tem cooperativa, tem empresa privada, tem sociedade por ações, que eu acho que é o que a Raquel estava comentando, que na verdade que é o que se expandiu dos anos 80 para cá, né? Então tem assim uma estrutura de propriedade ultra complexa. Não sei se é negativo, porque dessa fecundidade de experimentos sociais, me parece que algo novo pode surgir, né? Agora, esse algo novo aponta de maneira positiva uma sociedade de novo tipo, ou não, aí eu não sei dizer, mas se for,
vem dessa fecundidade de formas de propriedade, né? Que me parece estar em gestação lá na China já há algum tempo, né? E aí, nesse ponto, eu acho que não dá para falar em sociedade por ações pura e simplesmente, né? Porque é o papel do partido, né, na sociedade chinesa, na economia chinesa, né? Que o Caio mesmo estava falando. É uma coisa sui generis, né? Inclusive, não é nem. É difícil até falar, muitas das vezes, empresa estatal como nós entendemos, porque muitas das vezes é uma empresa estatal do partido, vamos dizer assim, porque o partido tem uma capacidade de afetar decisões, né? De como essas empresas vão atuar ou deixar de atuar. Eu me recordo, acho que estava conversando com a Raquel um pouco antes, depois até se ela quiser comentar isso, mas no caso recente do TikTok lá nos Estados Unidos, né, ela tinha me alertado que o que estava em discussão se ia vender os ativos do TikTok nos Estados Unidos para alguma empresa estadunidense ou não, passava pela transferência de tecnologia do algoritmo do TikTok. Parece que é o mais viciante de todos, né? É o mais, vamos dizer assim, aprimorado e tudo mais. E isso foi uma decisão que não foi apenas a empresa TikTok tomou, né? Isso foi uma decisão que certamente o partido esteve envolvido. Tanto esteve envolvido que o Xi Jinping deu declarações a respeito, né? Dizendo que a empresa ia tomar a decisão livremente, mas óbvio que isso é mero discurso, vamos dizer assim, para disfarçar, né? Porque vira e mexe some um empresário lá, vira e mexe tem uma empresa expropriada, então é algo novo, né? Mesmo essa sociedade por ações, eu acho que ela não é exatamente a mesma sociedade por ações que nós conhecemos aqui, né? Deixa eu ver aqui, acho que a Raquel escreveu aqui, eu também acho, não sei se ela quer falar, complementar aqui alguma coisa. Não, acho que vamos talvez tocar ali, né, para terminar, falta só mais 2 parágrafos, mas só para dizer assim, tipo, pô, aí não quebra, né? Óbvio que eu acho que a China está caminhando para algo novo tipo, né, mas eu só estou querendo dizer que eu acho que talvez é o que o Marx vem descrevendo aqui como empresas por ações que me parece ser mais a chave de entendimento do que propriamente as cooperativas, embora tenha cooperativas, mas eu queria dizer que essa forma de propriedade que o Marx está associando aqui, propriedade associada, que o Marx está associando à sociedade por ações, que me parece uma chave de algo novo. É só mais isso, assim. Claro, tem a provocação ali de ser a superação negativa, né? É só uma provocação isso aí, né? Acho que essa falência. Não, sem dúvida. Desculpa, então, eu só quero fazer um adendo aqui na questão da sociedade por cooperativa, que ele está associando isso ao sistema de crédito, né? Então, para a sociedade cooperativa atuar em escala nacional, que ele está falando, aquele trecho ali que você estava, é necessário um sistema de crédito desenvolvido, né? Então, é uma relação um pouco mais complexa, mas vamos para a gente terminar aí o texto aí. Vamos sim, falta 2 parágrafos, a gente consegue terminar. Até aqui, opa, peraí que eu pulei. Não, tá certo. Até aqui examinamos o desenvolvimento do sistema de crédito e a suprassunção latente, contida neste último, da propriedade do capital, com relação fundamentalmente ao capital industrial. Nos capítulos seguintes, consideraremos o crédito em relação ao capital portador de juros, como tal, tanto seu efeito sobre esse capital, como a forma que ele aqui assume. Para isso, ainda se fazem necessárias, de modo geral, algumas observações especificamente econômicas. Antes, diremos o seguinte: se o sistema de crédito se apresenta como a alavanca principal da superprodução e do excesso de especulação no comércio, é pura e simplesmente porque o processo de reprodução, que por sua própria natureza é um processo elástico, vê-se forçado aqui até o máximo. E isso porque uma grande parte do capital social é investida por aqueles que não são seus proprietários, os quais atuam, claro, de maneira bem distinta dos proprietários, que a cada passo avaliam cautelosamente os limites e as possibilidades de seu capital privado. Assim, destaca-se somente o fato de que a valorização do capital, baseada no caráter antagônico da produção capitalista, só consente até certo ponto em seu desenvolvimento real, livre,
pois, na realidade, constituem um entrave e um limite imanentes à produção, que são constantemente rompidos pelo sistema de crédito. Uma última citação que o Marx faz aqui é desse Chalmers, né, o texto de 1832. Voltando ao texto aqui. Por conseguinte, o crédito acelera o desenvolvimento material das forças produtivas e a instauração do mercado mundial, que, por constituírem as bases da nova forma de produção, têm de ser desenvolvidos até um certo nível como tarefa histórica do modo de produção capitalista. O crédito acelera, ao mesmo tempo, as erupções violentas dessa contradição, as crises, e com elas, os elementos da dissolução do antigo modo de produção. Olha, essa frase aqui é interessante, né? O crédito acelera, ao mesmo tempo, as erupções violentas dessa contradição, as crises, né? As erupções, e com elas, os elementos da dissolução do antigo modo de produção. Tais são as duas características intrínsecas ao sistema de crédito. 2 pontos. Por um lado, ele desenvolve a mola propulsora da produção capitalista, o enriquecimento mediante a exploração do trabalho alheio, até convertê-los no mais puro e colossal sistema de jogo e fraude, e limitar cada vez mais o número dos poucos indivíduos que exploram a riqueza social. Por outro lado, estabelece a forma de transição para um novo modo de produção. É essa duplicidade que confere aos principais porta-vozes do crédito, de Law, acho que ele está sempre aqui, John Law, a Isaac Perrer, o agradável caráter híbrido de vigaristas e profetas. Maravilha, terminamos aqui o capítulo 27, e aí o 28, meios de circulação e capital, né, as concepções de Tuck e Fullerton, a gente pode começar na semana que vem, mas acho que podemos abrir aí mais algum comentário, alguma observação aí final desse capítulo. Tá aberto aí. Fernando de Jorge, por favor. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, Escutamos bem. Sim. Não, curiosamente, eu estava lendo um artigo hoje, ele fala assim que a mudança política precede a mudança da estrutura econômica, né, historicamente. Quer dizer, então, na China, o poder político está na mão do Partido Comunista. E então, são eles que determinam a estrutura econômica. Então, isso aí, na passagem do feudalismo para o capitalismo, isso aí é muito claro. Quer dizer, é um fenômeno histórico. Primeiro, a tomada do poder político. Depois, a mudança da estrutura econômica, né? Bom, o Lenin também foi assim. Então, na verdade, o que determina é o poder político. E aí a China começou a jogar, desde Mao Tse-tung não era assim, quer dizer, de 40 anos para cá que começou a mudar a estrutura econômica. Mas a determinação é o poder político. É isso que eu queria falar. Isso é uma questão polêmica até também, né? Mas dentro do âmbito do marxismo, porque tem esse debate, né? O que vem primeiro da mudança, a superestrutura ou a infraestrutura, né? Não, só para te falar, Claro. a social-democracia achava o contrário. Você ia mudar a estrutura econômica para depois mudar o poder político. Isso dá a política social-democrata. E ao contrário, é a tomada do poder político e a mudança da estrutura econômica. Eu consigo compreender o que você fala e acho que você tem um ponto também, sem dúvida, né? Eu acho que a mudança do poder político é um ponto fundamental para qualquer mudança, né? Vai lá, Caio, que o Caio abriu o microfone ali.
Acho que em alguns casos, sim, só dialogando aqui com o Fernando, mas, por exemplo, se a gente pega as revoluções burguesas, será que não é justamente elas aconteceram porque a classe burguesa vinha num processo de transformação econômica, né? Então você pega lá a Revolução Gloriosa dos ingleses, depois tem a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né? Não é porque justamente existe um processo econômico que vai acumulando poder até chegar ao ponto de virada político, né? Então, eu acho que no caso das revoluções socialistas, sim, primeiro foi necessário a mudança política para depois a mudança econômica. Agora, não sei se como que a gente poderia analisar esses outros exemplos aí que eu citei, que talvez, obviamente que depois da revolução você tem uma aceleração, né, do processo de acumulação, mas você já tem uma causa material ali imanente, assim. E bom, acho que a gente vai debater bastante ainda sobre o sistema de crédito aí. Eu vou deixar isso para a gente pode falar nos próximos encontros. Nossa, eu acho que o Arlen levantou a mão, eu ia passar a palavra para ele, acho que esse trechinho aqui, de certo modo, ele dialoga com o que o Fernando colocou, mas no sentido inverso, né? Que à medida que o sistema de crédito acelera as crises, são elas que podem, são, digamos, trazem os elementos da solução, né? Enfim, Arlen. Não, sobre esse debate, que é um debate interessante, fato, né, no debate clássico, a social-democracia dizia que primeiro tem que desenvolver o capitalismo para depois chegar ao socialismo, então, há um certo materialismo mecanicista, né, criou lá toda aquela lógica, vamos dizer, de uma revolução dupla, né, em duas etapas, né, primeiro uma etapa burguesa, de desenvolvimento, para depois a revolução socialista. Mas eu penso que nesse debate a política passa a determinar, depois da tomada do poder, sem deixar de ser determinada. Eu acho que é uma relação dialética aí, sabe? Porque pode ver, as revoluções feitas na periferia do capitalismo, elas viveram um drama depois da tomada do poder, né? Porque havia necessidade ali premente do desenvolvimento da base material, né? E só pelo alto, só a aceleração deu problemas. Me parece que há uma dialética aí, né? Nem tanto é só a mudança na base material que pode gerar as condições, nem só a determinação exclusiva do momento político. Acho que o momento político é fundamental, mas revoluções não se fazem por decreto, né? Se você não tem a base material ali também para poder fazer as alterações, não dá. Eu acho que tem uma dialética aí que é sempre muito debatida, principalmente nas organizações de esquerda, que me parece importante não perder isso de vista. Agora, essa situação aí, eu queria só comentar sobre essa situação, porque, assim, o crédito, pelas leituras que eu estou fazendo, ele pode acelerar a crise, mas ele também pode retardar as crises, ele nunca pode impedi-las. Né? Tem a avaliação que o Marx faz, principalmente da crise de 57, 58, né? Como é que o crédito, né, ali no boom do ciclo, ele potencializa e vai acelerar as contradições até o estouro, e já na crise de 60, já no processo subsequente, né, meio que a intervenção estatal por meio do crédito ali, a compra das empresas privadas, depois de 58, vai retardar a crise. Então ele pode cumprir esses dois papéis. Claro que depois a crise vem pior, porque aí vem aquilo que ele chamou lá de crise especificamente monetária, que é principalmente a crise ali de 66, 67. Mas é interessante essa dinâmica aí, sabe, do crédito. Tentando estudar esse negócio, mas eu não falo alemão, aí tem os recortes do Marx. O Marx fez mais de 1.500 recortes ali daquele jornal The Economist e de outros jornais lá, onde é que ele analisa esse movimento especulativo e tal, que era o que ele pretendia escrever lá sobre a denúncia da fraude, né, que era a denúncia da fraude do crédito e tal, e tal, e tal, e tal.
Mas é um negócio muito interessante essa discussão do crédito. Bom, acho que com isso, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, mas senão a gente encerra por aqui nosso encontro. E aí, na semana que vem, a gente retoma no capítulo 28. Certo?